Olá, meus companheiros. Olá, Sr. Antônio. Boa noite, seja bem-vindo. Olá, Adriana Dantas, Ana Cristina, Silvano. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Cláudio Honor. Boa noite também a Eliane, sua esposa. Adriana Valério, boa noite. Boa noite, Célio, seja bem-vindo. Leilor Chaves, boa noite. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Maria das Graças. Lídia, boa noite Marcileia, Luciano, Guilherme. Olá, Joana Camargo, boa noite, seja bem-vinda. Olá, senhor Luiz Alberto, boa noite. Muita paz a todos nós. Olá, Daí, Francisca Helena, boa noite. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Adriano Alvarenga, boa noite. Olá, Dudu, boa noite. Muita paz e luz para todos nós. Eveline, boa noite, seja bem-vinda. Roberta. É isso mesmo, Daí, uma noite abençoada para todos nós. Boa noite também ao Rick Sanches, Renata Cristiane, Renata Gomes. Olá, Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Emerson, Shirley. Olá, Valdete, boa noite, muita paz a todos nós. Olá, Dona Edi, sou Milton, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite também, Aninha, Adriano Borges. Lucélia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Eliana Costa. Vamos então iniciarmos aqui a nossa leitura e estudo desta noite. Olá, Helena, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Célia, boa noite. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos então agora nesse instante, meus queridos amigos, queridos companheiros, meus irmãos, procurar elevar um pouco mais o nosso pensamento. Eu sei que muitos de vocês já se encontram preparados para este instante, para estas informações, para este lembrete, porque com certeza muitos já conhecem essas obras, essas histórias, mas que nós possamos nos preparar nesse instante para juntos captarmos, através de uma energia diferente, tudo aquilo que a espiritualidade deseja nos passar nesta noite. Não são somente informações, mas são informações carregadas de vibrações, e que essas informações calem fundo dentro do nosso coração, procurando modificar completamente o nosso ser. Que estes exemplos que serão citados nesta noite possam servir de roteiro, sobretudo para que nós estabeleçamos os limites necessários para a construção de um futuro mais feliz. Muitas das vezes nós precisamos relembrar os planejamentos feitos. Muitas das vezes necessitamos
que a espiritualidade nos indique não apenas e tão somente o caminho, mas em especial os pontos onde nós estamos falhando nos compromissos assumidos com o próprio Cristo, compromissos esses para a nossa própria felicidade. Portanto, que nesses instantes em que estaremos aqui reunidos, essa energia que envolve toda esta família possa ser útil, sobretudo, para esta conexão superior, a conexão do nosso eu com o nosso Deus. E que desta conexão, desta união entre nós, a espiritualidade, nosso mestre amado e querido Jesus e o Criador, possa também sair uma chuva de bênçãos a atingir toda a humanidade do nosso planeta, desfazendo ou pelo menos minimizando essa atmosfera fluídica pessimista que paira sobre a nossa humanidade. Por isso, muita paz. Que a paz também faça parte dessa atmosfera fluídica e se assente no coração de todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus, a esse mestre incomparável, com certeza é muito bom nós lembrarmos e sempre fazermos as nossas preces, as nossas orações e realmente nos elevarmos, nos conectarmos com tudo aquilo que é belo e bom. Vamos então na sequência da nossa leitura e estudo, só cumprimentando aqui a Elaine Lavez, a Selma, a Inês, o Beto, o marido da Selma também, a Cecília, a Rosana Marques. Boa noite a todos vocês e também cumprimentar a todos aqueles que em outro momento estarão assistindo, ouvindo, refletindo e vibrando conosco em momentos, como dissemos, posteriores, e que essa energia também se una às nossas mais tenras vibrações e, é claro, que se espalhe por toda a humanidade. Gente, nós estamos aqui exatamente procurando relembrar estes exemplos que Kardec nos apresenta no livro O Céu e o Inferno. Boa noite também para Cristina Helena, seja bem-vinda. Nós estamos falando dos espíritos em condição mediana e nós vamos dar sequência. Se der certo, a gente termina hoje os espíritos em condição mediana. Faltam 3 exemplos, 3 casos. Mas assim, eu queria mais uma vez chamar a atenção para vocês para o primeiro deles, Joseph Bré, que ele deixou uma coisa assim que para mim foi muito marcante para a caracterização dos espíritos em condição mediana. E o que para mim foi mais marcante? Foi exatamente aquele ponto, aquele tópico onde ele procura demonstrar a diferença entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Porque nós podemos ser, pelo menos na nossa visão, e sobretudo numa visão, vamos dizer assim, humanitária ou de acordo com a humanidade, nós podemos ser pessoas muito boas. Nós podemos nos considerar pessoas ótimas e merecedoras de uma sorte melhor no mundo espiritual. Mas perante Deus, muitas das vezes nós não somos tudo aquilo que nós imaginávamos. E essa honestidade perante Deus, ela pode e deve ser inquirida, sobretudo, à nossa própria consciência, porque ela sabe, porque lá estão escritas as leis divinas, e a nossa consciência pode ir de uma forma assim fantástica nos mostrar exatamente a forma como nós nos encontramos e diferenciar essa honestidade perante os homens
e a honestidade perante Deus. Então, particularmente, foi um trecho que me marcou muito e que nós podemos identificar. Não sei se vocês se lembram, lembra daquele outro caso, onde as pessoas falam, mas você era muito bom aqui na terra. E ele respondeu, é outro caso, não do Joseph Bé. Mas eu era bom perante os homens, mas perante Deus, ou perante aquela prática do amor, a prática da caridade, aquela caridade estabelecida pelo Cristo, que a gente ainda vai ver na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, é algo totalmente nosso, íntimo. Então, nós podemos, para a sociedade, sermos pessoas perfeitas. E aquilo muitas das vezes acaba nos enganando. E a gente acha sim que nós somos pessoas muito boas. Mas quando a nossa consciência vai fazer essa análise, sobretudo tendo como parâmetro a honestidade perante Deus ou as leis divinas, aí sim nós nos veremos como realmente somos e aquilo que nós fizemos. Então, não se esqueçam, a caridade é com certeza o guia mais seguro que pode realmente nos mostrar se nós estamos na condição de felizes, se nós estamos na condição de medianos, ou o capítulo seguinte nós vamos ver os espíritos que desencarnam na condição de sofredores. E aí sim nós vamos ter também mais exemplos para exatamente nos mostrar. E aproveitando, já que nós estamos fazendo uma breve recordação, lembrem-se, os espíritos que nós vimos no segundo capítulo, que fala dos espíritos que desencarnam na condição de felizes, eram exatamente aqueles espíritos que não tinham muitas preocupações e nem muitas provações ou expiações. Alguns retornariam sim ao nosso planeta, mas numa situação totalmente diferente. São aqueles seres que não passaram por um período muito longo de perturbação. São aqueles seres que conseguiram se reconhecer rapidamente no mundo espiritual. E sobretudo já divisavam os benefícios que a vida espiritual nos apresenta. Já tinham o contato com os espíritos mais avançados. E tudo isso facilita neste retorno à verdadeira pátria. Já os espíritos em condição mediana são aqueles espíritos que têm um período de perturbação maior, possuem dificuldades muitas das vezes no seu próprio desenlace e no reconhecimento no mundo espiritual. Mas vejam, são espíritos em condição mediana. Alguns, não sei se vocês prestaram atenção, não tinham nem noção do tempo de perturbação que tiveram no mundo espiritual. Porque a questão do tempo no mundo espiritual ela é pouco diferente. Nós vimos lá no estudo sobre a Gênese, né? O tempo, uma dessas grandes forças do universo, ele é relativo. Então, muitos não tinham noção desse período. Mas como eram espíritos que estavam em condição mediana, eles necessitavam ainda para despertar algumas coisas, ou um próprio sofrimento, ou um ensinamento, uma informação, como a gente vai ver hoje mais alguns casos. Então, essas diferenças são realmente interessantes e importantes para nós estabelecermos um parâmetro para nós próprios, ok? Então vamos lá dar sequência nestes exemplos. Só que dando nossa boa noite aqui para o Paulo, para o Rudinei que entraram, para o Alex, para a Joana Carneiro, para a Leopoldina, sejam todos bem-vindos. Não, Joana, nós estamos iniciando. Eu estou fazendo aqui uma breve recordação daquilo que nós vimos, até para nós entrarmos. Por quê? Agora a gente vai falar de um médico, Senhor Cardon. Senhor Cardon foi um médico, mas ele é um médico que trabalhou muito tempo na marinha mercante, ele trabalhava num navio baleeiro e ali trabalhando em contato com aquelas pessoas, ele não tinha muita noção de uma vida espiritual ou uma vida espiritualizada. Muito pelo contrário, era especificamente a matéria que era o mais importante. O seu próprio trabalho, as coisas que faziam, as pessoas com quem ele lidava. E depois que ele saiu da marinha mercante, ele foi para uma aldeia muito simples e ali ele trabalhava como médico. Gente, nós sabemos como que os médicos, e isso é claro, não é na sua totalidade, até mesmo porque hoje as universidades, as faculdades de medicina têm mudado e muito a sua forma de ver e de encarar. Nós temos inclusive algumas disciplinas em determinadas faculdades que trabalham essa questão espiritual também, tá? Então as coisas têm mudado, mas a gente sempre aprendeu, nós sempre vimos que a medicina, ela
nos remete muito a essa questão materialista. Imagine naquela época onde a espiritualidade ainda não era muito estudada. Lógico, só pessoas com uma evolução poderia ou seria capaz de trabalhar com os dois campos, mas o médico naquela época não. E este médico, senhor Cardão, ele chegou num determinado momento que ele descobriu que ele tinha uma hipertrofia no coração e que ele não tinha muito tempo de vida, tá? E é lógico, quando ele descobriu, ele se entregou ao desânimo. Por quê? Porque quando você não tem uma noção da vida espiritual, você imagina que a vida termina no túmulo. Até que, com o passar do tempo, você vai identificando, as coisas vão se modificando, a sua própria mente vai fazendo, ou o seu corpo espiritual fazendo incursões fora da matéria, traz, quando você retorna, algumas informações e aquilo vai com certeza acalentando ou consolando você. Só que muitas das vezes a gente vê, ou nós percebemos que as pessoas entram num atrito entre elas mesmas. Opa, será que é? Será que não é? Existe? Não existe? E imagine para uma pessoa médica que tinha que deixar um pouco de lado essas questões espirituais, porque, lógico, ciência, física, medicina não se mistura com religiosidade. Então, era realmente muito complicado. E ele chegou, inclusive, a descobrir, num determinado momento, que ele teria pouco tempo de vida. E quando ele descobriu isso, resolveu reunir a sua família, porque ele anteviu cerca de 2 meses antes que ele desencarnaria. Reuniu toda a família, aí as pessoas chegaram para a sua, inclusive, despedida, e num determinado momento que ele estava ali meio prostrado, a sua esposa tentou levantá-lo. No que ela tentou levantá-lo, ela percebeu que ele estava, praticamente que ele estava morto, ele estava roxinho, e aí ela se colocou entre ele e os filhos para que os filhos não vissem aquela situação. E nisso ele teve praticamente alguns minutos que nós poderíamos chamar de minutos de morte, ou quase morte, porque a morte não tem a oportunidade, ou não existe a ressuscitação. Então, ele passou por aquela quase morte, e segundo ele conta, foram questão de alguns minutos, e nesses minutos ele foi retirado do corpo e foi levado ao mundo espiritual. E quando ele foi levado ao mundo espiritual, e de novo, como não existe uma relatividade, ou melhor, o tempo ele é relativo, ele fez uma incursão no mundo espiritual, a espiritualidade mostrou para eles algumas coisas para ele, e ele retorna. E depois de alguns minutos ele retorna, ele dá aquela suspirada, aí ele volta, e a esposa percebe que ele está vivo, solta, e aí ele começa a mostrar e explicar para as pessoas que ali estavam, sobretudo para sua família, para esposo e filhos, que a vida não terminava ali, naquele momento, naquela oportunidade, e que a morte seria para ele uma feliz partida, principalmente pelo estado em que ele se encontrava. Bom, ele ali fez aquele seu discurso, mostrou, falou, conversou com os filhos, falou que era para eles viverem a caridade, para que eles desencarnassem numa condição de feliz. Vejam, tudo orientação que ele recebeu em poucos minutos no mundo físico, ele trouxe rapidamente, falou para a esposa, explicou, tem algumas pessoas, eu não estou te deixando numa situação muito boa, mas tem algumas pessoas que estão me devendo, mas não se preocupe, tá? Se eles não tiverem condições de pagar, perdoa a dívida, não fique em cima deles cobrando. Chamou o filho mais velho, filho, você agora é o responsável, cuida da sua mãe, cuida dos seus irmãos. E ali ele foi explicando para eles tudo isso que a gente está tentando entender com a própria doutrina espírita, sobretudo com o próprio Cristo, quando ele disse muitas das vezes para sermos agradáveis a Deus, para a nossa oferenda ser agradável a Deus, nós deveríamos deixar a nossa oferenda ao altar, voltar, reconciliar com os nossos adversários, e aí depois sim, para que a nossa oferenda fosse agradável a Deus. Então, ele passou aquilo ali, e é claro, gente, imagina uma pessoa que está no leito de morte, ela estava realmente desencarnando, e aí de repente ela pega e joga aquilo. É lógico, ela não vai ser muito bem compreendida. Vão falar que ela está delirando ou qualquer outro tipo de coisa.
tá? E aí, claro que ele, depois de tudo isso, conhecendo a história, ele é evocado. E ele é evocado, é claro que Kardec vai levar a ele aquelas perguntas básicas e clássicas, né? Opa, peraí, nós ficamos sabendo como é que foi a sua morte. E eu acho que seria interessante, você poderia vir e nos esclarecer alguns pontos sobre exatamente esse período? E uma das coisas principais, olha, o que aconteceu naquele intervalo entre as suas duas mortes? Kardec ainda usa essa expressão, entre as duas mortes, a primeira e a segunda. E aí ele vai falar que ele foi arrebatado, ele não sabe quem foi que o levou, mas que ele viu como que é o mundo espiritual. Ele chegou a divisar muitas coisas interessantes e belas. E é claro que nesse período foi-lhe explicado o que precisaria para que ele pudesse desfrutar de tudo aquilo. E aí Kardec fala, então peraí, então você era feliz? Ele não era feliz e nem poderia. Por quê? Porque ele durante a sua vida se revoltou muitas das vezes com a doença. E para ele a morte seria uma injustiça. Por quê? Ele era um médico incrédulo. Ele tinha a aversão a essa segunda natureza, que é a natureza espiritual. E, claro, para quem pensava assim, a imortalidade da alma não passava de uma ficção. Então veja, ele estava contra todas as suas crenças. E foi nesse átimo de alguns minutos que foi lhe mostrado. Ora, e como que isso poderia mudar as suas convicções de uma vida inteira? De uma existência inteira? Mas espera aí, nós estamos falando de espíritos em condição mediana. Isso quer dizer que ele não era um espírito ou uma pessoa ruim. Ele só não tinha ainda conhecimentos e esclarecimentos o suficiente para adentrar a esse mundo espiritual de uma forma mais feliz. Apenas e tão somente isso. Tá? E aí, depois que ele teve essa visão, e aí passando para essa segunda morte, Kardec vai falar, mas espera aí, depois que você teve isso é aquilo que os espíritos felizes relatavam para Kardec. Então, é até estranho, então você era feliz. Ele falou, não, eu não era feliz. E aí ele falou, mas então peraí, o que aconteceu depois da segunda morte? Aí ele diz que depois da segunda morte, ele passou por um processo de perturbação e que levou alguns dias para ele despertar. Olha que interessante. Na quase morte, ele vai, poxa, visita e parece um espírito feliz. Ele volta. Na morte verdadeira, específica, ele passa pela perturbação e demora alguns dias, não falou quantos, ele demora alguns dias para despertar. Por quê? De novo, a perturbação, gente, nada mais é do que esse período que leva para nós nos reconhecermos como seres desencarnados. Porque a assistência, ela vai existir, ela existe para todas as pessoas. Basta que nós aqui estejamos em sintonia. Por isso fala-se muito do arrependimento. E a gente vai ver depois os espíritos arrependidos, sofredores, o que acontece. Então, a perturbação é esse período do desencarne até nós nos reconhecermos como espíritos e enxergarmos aqueles que estão ali para nos auxiliar. E isso pode levar, como nós vimos, algumas horas, alguns dias, alguns meses ou até anos. Tá? Então ele levou alguns dias para poder enxergar e despertar. E isso, é claro, mudou completamente as suas convicções. E aí ele falou, através da oração, que ele conseguiu despertar, a oração que as pessoas fizeram, aquele nosso próprio pensamento, quando ele se eleva, a gente refrigera, como diz a própria alma, e assim a gente consegue enxergar a grandiosidade, sobretudo, do Criador. Esse é um dos principais reconhecimentos que nós temos. E aí, na sua comunicação,
ele explica que aquilo não passou mais do que de um sonho, mas ele foi realmente levado, mas ele não estava totalmente desprendido do corpo, por isso que foi uma quase morte, depois na morte efetiva que houve o desprendimento, por isso que ocorreu a perturbação. E aí ele deixa ali um recado para que os seus filhos, a sua esposa, que eles consigam a partir daí desenvolver, sobretudo, essa vontade e a necessidade de buscar informações sobre esta vida espiritual que nos acontece, aliás, como espíritos imortais que somos, na sequência da nossa própria vida material. Então, o mais interessante é justamente este episódio. Depois a gente vai ter um caso de um outro espírito, Eric Stanislas. Esse Eric, ele chegou na reunião, como sempre, né? A gente está falando aqui, como é que eram as reuniões? Kardec reunia ali a equipe, era basicamente através da psicografia, tá? Então o médium psicografava, então ele já chegou, a evocação era feita durante as orações. Então, Kardec já falava, se for permitido que o espírito de fulano de tal possa... Então fazia as orações, fazia a evocação, e os médium chegavam e às vezes recebiam uma mensagem antes mesmo das perguntas. E aí depois faziam ou eram feitas as perguntas. Então o Érico chegou e já foi ali psicografando, agradecendo a todos eles a oportunidade, agradecendo as orações, agradecendo aquele ambiente, agradecendo e enaltecendo a reunião. Olha que coisa interessante. Ele exatamente está falando, olha, reuniões como essas não podem deixar de existir. Por quê? Porque para nós espíritos é uma consolação e a gente sente um prazer e uma alegria de estarmos em ambiente como esses, e vocês não imaginam o quanto a oração faz bem para nós. E ele fala que vocês continuem, por quê? Porque muitos serão aqueles que serão consolados por reuniões como essas. Bom, só abrindo um parênteses para dizer a vocês que nós estamos falando de uma reunião, como Kardec tratava, a reunião era exatamente para a evocação, comunicação dos espíritos, a própria codificação da doutrina espírita. Mas, gente, em qualquer reunião onde o objetivo principal é a instrução e, sobretudo, existe um ambiente onde predomina o bem, a oração, ela faz, sim, bem a todos os espíritos. Tá? Não estamos querendo dizer que isso é exclusivamente dentro de uma reunião espírita. Não. Tá? Então, eu não sou espírita. Não tem problema. Se você tem o hábito de se reunir com seus familiares para poder rezar um terço, para poder fazer uma leitura da Bíblia, fazer algum comentário num ambiente de paz e de harmonia, aquele ambiente ele vai ser muito útil para todos os espíritos sofredores. E é naquele ambiente ou através daquelas orações que a espiritualidade vai ter acesso para auxiliar aquelas pessoas, aqueles espíritos que necessitam. Tá? Então, não importa a religião, o que importa é exatamente esse desejo sincero de orar, de trazer aquela energia, de fazer aquela sintonia com o Criador e tornando um ambiente muito mais ameno do ponto de vista vibracional, ok? Bom, então, este espírito Eric vai exatamente trazer essas informações e pede para que Kardec e aquela equipe continue estudando. Por quê? Porque aqueles ensinamentos seriam de extrema importância para todos. E numa oportunidade, Kardec indagou ali, e ele diz que ele, Eric, estaria ali naquela reunião principalmente como intérprete das almas sofredoras. Tá? E o principal objetivo está ali, ele seria... Aliás, vamos ver o que o guia do médium relata depois que Kardec traz. Que aí eu vou contando, mas eu vou contando mais ou menos da forma como o livro nos traz. O guia do médium, depois dessa comunicação, depois das respostas,
ele diz o seguinte, que aquele espírito, ele estava há muito tempo transviado do caminho. De novo, abrindo parênteses, eles falam há muito tempo. Quanto tempo? Não sabemos. Principalmente por conta dessa relatividade. Então, era um espírito que estava há muito tempo transviado e ele, lógico, a partir do momento que você se encontra perdido, que você entra ou está nesse estágio de perturbação, automaticamente você estará em sofrimento. O principal sofrimento dos espíritos no mundo espiritual é exatamente esse. É você não saber, você não se reconhecer, é você não identificar e, sobretudo, muitas das vezes vítima de determinadas visões, que nós podemos assim dizer, ou ilusões íntimas. Essa perturbação, essa falta de um norte, de um farol, é que faz com que muitos espíritos, sobretudo nessa condição mediana, sofram. Então, por que a espiritualidade disse que o seu estado era de um espírito mediano? Porque depois que ele reconheceu os seus erros e que ele se arrependeu e voltou para Deus, aí sim ele foi acolhido, ele foi assistido, ele foi esclarecido e ele teve a oportunidade de participar de diversas reuniões. E exatamente a partir dessas reuniões é que ele foi se fortalecendo e seria utilizado ele como exemplo para ir até os locais onde outros espíritos passavam pela mesma situação, para que ele pudesse dar o seu testemunho e aí trazer esses espíritos sofredores. Por isso que ele disse que estava como intérprete das almas sofredoras. Então ele iria nos lugares para dar esse testemunho e trazer os espíritos para esses esclarecimentos que ele também recebeu. E ele fecha o Guia do Médium com uma frase bem interessante, que todos os espíritos em condição mediana, principalmente em condição mediana, por quê? Porque eles estão um passo à frente. Todos conquistarão a felicidade porque possuem força de vontade. Olha que interessante, tá? E por último, nós temos por último nós temos a senhora Ana, deixa eu ver aqui o nome, Ana Belleville. Ana Belleville é uma senhora que faleceu aos 35 anos de idade e ela sofreu de uma enfermidade, e essa enfermidade foi proveniente de um acidente, e ela ficou cerca de 3 anos numa cama. Kardec fala que ela era uma pessoa espirituosa, tinha uma rara inteligência e qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, tinha um caráter íntegro, ou seja, era uma pessoa daquelas que a gente olha e fala assim, esta é uma pessoa boa. Não tinha ressentimentos das pessoas, de ninguém, tá? E as pessoas que porventura poderia ela se queixar, ela estava sempre pronta e preparada para ajudar. Olha que interessante. Então, ela não tinha ou ela não guardava nenhum tipo de mágoa nem ressentimento. Era uma pessoa espirituosa, tinha suas qualidades e características morais. Porém, ela era uma pessoa que não tinha essa preocupação. Ela chegou a conhecer o espiritismo, mas ela não foi espírita. Ela conheceu, mas ela preferiu não se preocupar com as coisas que, segundo ela, era para o futuro. Ela preferiu se ligar ao presente. E se ligar ao presente não é porque ela era totalmente apegada à própria matéria, mas é porque, como nós dissemos, ela era uma esposa e mãe devotada. A principal preocupação dela, inclusive eu lembrei, fazendo a leitura e o estudo aqui anterior, eu lembrei que a Dona Edi colocou aqui há uns dias atrás, aquela mãe que se preocupa com os filhos. E ela era um espírito dessa forma. A maior preocupação dela era justamente com os filhos que eram pequenos. Vocês imaginam uma pessoa com 35 anos de idade, com certeza os filhos ainda eram pequenos. E esta era a preocupação dela. Então ela não tinha
aquela vida materializada, uma vida sensual. O que ela tinha uma preocupação maior com os filhos. Repito, era espirituosa, tinha qualidades morais, um caráter íntegro, uma boa esposa, uma boa mãe de família e principalmente não guardava mágoa, nem rancor, nem ressentimento no seu coração. Vejam que essas são características assim interessantes e importantes, sobretudo para nós depois identificarmos as notas que tanto São Luís e Kardec traz no final do seu relato. Bom, o que seria interessante aqui? O que seria interessante é exatamente a forma como ocorreu, como aconteceu o seu desencarne. Ela, quando estava para desencarnar, ela sentiu que a morte estava chegando e, naquele instante, o marido não estava em casa. E ela não queria desencarnar. Ela falou, opa, mas eu não posso desencarnar sem o meu marido aqui. Eu tenho algumas coisas que passar para ele. E aquilo deu a ela uma força muito grande, que nós poderíamos dizer, ela lutou contra a morte e ela conseguiu, aí São Luís explica, ela conseguiu trazer um pouco mais de vitalidade para o seu corpo físico. E eu já vou falar da nota de São Luís para a gente ganhar tempo. E aí São Luís vai explicar, olha, isso é possível? É. Mas isso é regra? Não. Isto não é regra, mas é possível, lógico, tudo dentro de uma permissibilidade, de uma permissão, da própria espiritualidade superior e de Deus. Então, ela lutou porque ela tinha essas qualidades, ela tinha essas características e ela tinha essa preocupação com os filhos. Mas vejam o que aconteceu. Ela lutou e depois que o seu marido chegou, ela falou e tal, tudo certinho, e ela ainda ficou lutando entre a vida e a morte por cerca de 3 meses. E foram os 3 meses mais dolorosos para ela. Ou seja, ela lutou contra a morte, e esta luta fez com que o seu sofrimento no corpo de carne fosse maior. Olha, ela mesma depois relata isso. E o São Luís também vai explicar. Só que é o seguinte, em contrapartida, gente, foram praticamente 3 anos de enfermidade. E nesse período, o desligamento ele foi feito, realmente, Valdete, é um preço que a gente paga. E mesmo assim, porque houve permissão divina, senão não teria. Tá? A gente lembra daquele caso que eu comentei aqui com vocês, que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. De um menininho, né? Que fez uma oração, pediu para que a avó não desencarnasse. E aí André Luiz se assustou, mas peraí, mas pode ser concedida uma moratória? E aí no caso dela, pôde ser sim concedida. E como diz São Luís, isso é por pouco tempo, não é por um longo tempo. E aí no caso lá no Obreiros da Vida Eterna, o que aconteceu? Ela não poderia desencarnar porque a sua filha estava grávida, e o desencarne dela ia proporcionar um estado emocional muito delicado na sua filha e provavelmente ela poderia vir a perder a criança ou a gravidez não se vingaria. E aquele menininho que estava orando, por quê? Porque aquele espírito que estava reencarnando era um espírito muito caro ao seu coração e ele necessitava daquela encarnação. Então a sua oração para que a avó continuasse viva foi atendida pelo menos durante esse período, que foi coisa de 2 a 3 meses, para que aí a gravidez desse tudo certo. Então veja, tudo entra dentro dos planos e permissão divina. Realmente sempre gera essa pergunta, né, Valdete? Será que nós sabemos o que nós estamos pedindo? É por aí. Então, aí depois, só para vocês terem uma ideia, para a gente fechar aqui, ela teve esse período, esse sofrimento, e um dia depois do seu desencarne, ela foi evocada. Ela foi evocada e ela já chegou lá na reunião. E aí Kardec falou, peraí, mas você está parecendo um espírito feliz? Por quê? No primeiro dia depois do seu desencarne, você consegue chegar aqui e você está lúcida.
E ela fala que não estou bem assim não. Eu ainda preciso muito das preces de vocês. Ou seja, o desprendimento dela ou a perturbação dela foi pequena. Por quê? Porque a perturbação aconteceu durante toda a sua enfermidade. E sobretudo nestes 3 meses. E aí ela vai relatar que ela não era um espírito feliz, por quê? Porque ela tinha ainda este apego. Qual apego? Aos filhos. Ela não tinha, e aí Kardec vai explicar numa nota no final, ela não tinha um apego à matéria ou um apego sensual à matéria. Não, o apego dela era aos filhos. E poderia até dizer, como a Dona Edir comentou numa pergunta que ela fez, isso poderia ser até um pouco grandioso do ponto de vista moral, mas não é correto. Isso acaba sendo contrário às próprias leis, o que fez com que o sofrimento se estendesse. E automaticamente podemos dizer que houve uma compensação com a perturbação. Ela diz que logo quando desencarnou, ela já se postou perante junto com a família e ela necessitava dessas orações para que ela pudesse aos poucos se desprender e se desligar. Depois, 1 mês da sua morte, ela foi evocada novamente e aí com as perguntas ela foi demonstrando uma maior lucidez, ela foi explicando o que aconteceu e principalmente ela explicou o porquê do sofrimento dela nessa existência. Peço só um pouquinho de paciência de vocês para a gente fechar esses espíritos em condição mediana. E aí ela diz que o motivo dela ter ficado ali naquele período durante 3 anos sofrendo com uma enfermidade é porque numa existência anterior a mãe dela reclamava muito de dores e tudo mais. Só que como a mãe dela não ficou de cama, ela andava, ela fazia as coisas com muito esforço, a filha não acreditava que a mãe estava realmente doente, que ela sentia dores. E por causa disso, nessa existência, ela passou por esse período. Isso, ela contando para Kardec os motivos de tanto sofrimento. Mas, de novo, ela esclarece, 1 mês depois da sua morte, que ela ainda necessitaria desse desprendimento, desse desapego aos filhos para que ela pudesse seguir e ser considerado um espírito feliz. Depois, 6 meses da morte, de novo ela é evocada e Kardec traz ali mais algumas questões e perguntou para ela, peraí, agora você está aí no mundo espiritual, está tudo certinho, tudo bem, qual que vai ser o seu trabalho, o que você vai fazer aí no mundo espiritual? Ela vai dizer que ela continuaria aprendendo, tá? Até mesmo porque nesse período, Kardec comenta, houve um avanço, ela aprendeu mais algumas coisas, mas que o trabalho dela no plano espiritual seria velar pelas famílias e pelas pessoas que sofriam tormentos dentro da própria família por perda de pessoas queridas e também por perda de fortuna. O desespero é tão grande que essas pessoas necessitam de muito auxílio, de muita oração, e que o trabalho dela no mundo espiritual seria exatamente velar por essas pessoas, por estes espíritos. Assim, gente, nós fechamos esses espíritos que desencarnam em condição mediana. Espero que vocês tenham conseguido captar bastante informação para trazer para nós e aos poucos irmos mudando e modificando a nossa forma de pensar, de ver, de enxergar, sobretudo a vida espiritual. No nosso próximo encontro do livro Céu e Inferno, a gente vai começar o capítulo 4, que é dos espíritos sofredores, ok? E para vocês terem uma ideia, Kardec já começa o capítulo falando sobre o castigo, e aí depois vem os relatos. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Desculpe, nós temos ultrapassado um pouquinho esse nosso tempo, pelo menos um tempo programado. E tenham todos uma excelente noite, até o nosso próximo encontro e que todos nós estejamos preparados para captar as bênçãos e as vibrações e energia deste mestre incomparável. Que assim seja.